Oi, eu sou a Giovana e eu vou falar um pouco sobre a introdução da modalidade esportiva do nado sincronizado. Bom, o nado sincronizado, atualmente conhecido como natação artística, é uma modalidade olímpica ou esportiva que combina elementos como dança, ginástica e natação em rotinas coreográficas realizadas na água. Esse esporte exige dos atletas não só uma habilidade aquática, mas também um alto nível de expressão artística, força física e controle corporal. As rotinas são normalmente realizadas aos sons de músicas e podem ser apresentadas em duplas, trios, equipes ou individualmente, como assim preferir, sendo as coreografias marcadas por uma sincronia perfeita entre os nadadores e uma expressividade que transforma o esporte em um verdadeiro espetáculo visual. Oi, eu sou a Giovana e agora eu vou falar um pouco sobre a origem e a história do nado sincronizado. Bom, o nado sincronizado teve sua origem no final do século XIX, na Europa, especificadamente na Inglaterra, onde era conhecido como balé aquático. A popularização nos Estados Unidos se deu no início do século XX, com destaque para Annette Kellerman, uma nadadora australiana que ajudou a promover o esporte na época. Nos anos de 1930, o esporte começou a se formalizar, principalmente nos Estados Unidos e Canadá. Com a realização das primeiras competições oficiais em 1934, o esporte começou a foi reconhecido pela Amateur Athletic Union nos Estados Unidos. O nado sincronizado ganhou notoriedade internacional a ser incluído nos Jogos Pan-Americanos de 1955 e posteriormente nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984, marcado com sua entrada na modalidade olímpica. O esporte cresceu globalmente, como regulamentação pela FIFA e a realização de campeonatos mundiais. No Brasil, o nado sincronizado começou a ganhar força por volta de 1950, com a expansão em competições internacionais a partir da década de 1980 e 1990. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as regras e fundamentos. O nado sincronizado é praticado em competições por duplas, duetos, equipes com até 8 pessoas ou individualmente, solo, embora essa prática não seja tão comum em competições olímpicas. Cada apresentação é composta por duas rotinas, uma rotina técnica, onde tem movimentos obrigatórios que devem ser executados de forma precisa, e uma rotina livre, onde as nadadoras têm mais liberdade criativa para elaborar coreógrafos e movimentos. As competições são rigorosamente avaliadas por um painel de juízes que analisam os critérios de execução técnica, dificuldade dos movimentos, sincronização entre as nadadoras e expressividade artística da performance. Desenvolvimento técnico e físico. O primeiro tópico é o treinamento físico. O treinamento físico do nado sincronizado é altamente exigente, abrangendo um regime que combina resiliência cardiovascular, força, flexibilidade e controle respiratório. Os atletas devem desenvolver uma resistência aeróbica impressionante para sustentar a alta intensidade das rotinas, que podem durar vários minutos, sem interrupção. Além disso, é necessário treinamento específico para fortalecer os músculos abdominais, dorsais e os membros inferiores, uma vez que esses músculos são fundamentais para manter a estabilidade e a postura dentro da água e para realizar complexos movimentos exigentes pela coreografia. Segundo tópico, que é o treinamento técnico. O desenvolvimento técnico no nado sincronizado envolve a aprendizagem e a prática de uma vasta gama de movimentos obrigatórios e livres, que devem ser executados com precisão e graça. Entre os principais movimentos estão as elevações, os giros e as figuras, que são posições corporais em que as nadadoras devem manter o controle e a estabilidade na água. As sessões de treinamentos técnicos incluem a repetição de sequências de movimentos para aperfeiçoamento da sincronização, tanto com a música, tanto com outras nadadoras, além de prática de rotinas coreográficas que exigem a integração perfeita entre técnica e expressividade artística, que é uma coisa muito importante no nado sincronizado.
Competições internacionais. As principais competições de nado sincronizado incluem os Jogos Olímpicos, o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos da FINA e os Jogos Pan-Americanos. Essas competições são o auge para os atletas que se preparam por anos para participar. A modalidade é tradicionalmente dominada por países como Rússia, Japão, Estados Unidos e Canadá, que possuem programas de treinamento avançados e produzem algumas das melhores atletas do mundo. Pontuação e critérios de avaliação. A pontuação no nado sincronizado é baseada em 3 critérios principais: a execução técnica, impressão artística e dificuldade. A execução técnica avalia a precisão dos movimentos. A impressão artística considera a criatividade, expressividade e a capacidade de transmitir emoções. E a dificuldade ela é medida pela complexibilidade e fluidez dos movimentos. A soma das notas atribuídas pelos juízes para cada critério resulta na pontuação final. Atletas em destaque. Entre as atletas mais notáveis do nado sincronizado estão as russas Islenta Romanich e Natalia Inchenko, ambas campeãs olímpicas e mundiais, conhecidas por sua técnica, sincronização e criatividade excepcionais. Outra atleta é a americana Tracy Ruiz, que conquistou 2 medalhas de ouro na estreia olímpica da modalidade de 1984, nos Jogos de Los Angeles. Meu nome é Clara Manuela e eu vou falar sobre os ícones históricos. Catherine Curtis foi considerada uma das fundadoras do nado sincronizado moderno, onde contribuiu para as primeiras competições dessa modalidade e também contribuiu para as estruturações das regras que até hoje estão em vigor. Esther Williams foi considerada uma nadadora e também estrela do cinema de Hollywood, onde por meio dos seus filmes aquáticos ela juntou dança, acrobacias aquáticas e natação, onde isso aconteceu na década de 1940 a 1950. E lá ela contribuiu muito para a popularização dessa modalidade. Durante eventos como os Jogos Olímpicos, o nado sincronizado atrai uma audiência considerável, especialmente em países com uma tradição forte na modalidade. As transmissões televisivas têm desempenhado um papel crucial na popularização do esporte, permitindo que um público mais amplo aprecie as performances elaboradas e as habilidades impressionantes das nadadoras. A cobertura na mídia também tem sido fundamental para inspirar novas gerações de atletas a ingressar na modalidade, ajudando a manter o esporte vivo e vibrante. Olá, meu nome é Pedro Vitor e eu vou falar sobre as questões de gênero no nado sincronizado. O nado sincronizado tem sido historicamente uma modalidade dominada por mulheres, o que levantou questões sobre a participação masculina no esporte. Embora existam competições para homens como o Campeonato Mundial da FIFA, a participação masculina ainda é muito limitada e enfrenta preconceitos. Alguns acreditam que o esporte deve ser promovido de maneira mais inclusiva, para atrair mais homens e desafiar os estereotipos de gênero que ainda prevalecem. Completando polêmicas e decisões arbitrais, existem críticas sobre a consistência das pontuações e sobre como a subjetividade pode influenciar os resultados das competições, especialmente em eventos de alto nível, como os Jogos Olímpicos. Essas controvérsias têm gerado debates sobre a necessidade de reformas nos sistemas de avaliação para garantir maior justiça e clareza. Sendo assim, podemos concluir que o nado sincronizado é uma modalidade que combina o melhor da natação, da dança e da ginástica, resultando em um esporte que exige tanto habilidade técnica quanto expressão artística, desde suas origens até se tornar uma disciplina olímpica. O nado sincronizado tem evoluído continuadamente, encantando audiências ao redor do mundo. Apesar dos desafios que enfrenta, especialmente em termos de gênero e julgamentos subjetivos, o esporte continua a crescer em popularidade e visibilidade, com atletas de destaque e ícones históricos que perpetuam rica tradição.